Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele nasceu em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, em uma família de mais 9 irmãos. José Paulo Martini teve uma infância sadia com a influência marcante e decisiva de pais que definiram a sua vida. Do pai, herdou o dom da administração dos negócios. Logo aos 11 anos, assumiu responsabilidade de gente grande e começou a trabalhar. Da mãe, herdou o conhecimento de Deus e a religião. Descobriu que não há maior grandeza, maior felicidade do que saber de onde se vem e para onde se vai. Com todas as portas da vida e do sucesso escancaradas para si, ele decidiu dedicar-se exclusivamente a Deus e viver para defender a sua obra. Qual a história de conversão desse cristão da mais nobre categoria? É isso que vamos conhecer agora com o Paulo Martini, que está aqui com a gente. Paulo, obrigado porque você veio. Fala pra gente, Paulo, se você pudesse dizer assim, olha, minha infância foi marcada por uma coisa. O que marcou a sua infância? Olha, eu vivi numa cidade do interior e no bairro dessa cidade do interior. Então eu tive uma infância muito privilegiada, onde nós corríamos, nós jogávamos bola, nós brincávamos, subíamos em árvores, né? Eu creio que também por ter ou fazer parte de uma família de 9 irmãos, nós tínhamos ali uma comunidade dentro da nossa casa. É curioso. Isso ali marcou muito a minha infância. Paulo, que ordem dos filhos que você vem? Eu sou o 4º filho. O 4º filho. Tem 3 moças antes de mim. 3 moças antes. O fato de você ter sido o primeiro homem, o que será que isso te influenciou? Eu acho que isso ali foi bastante determinante para alguns aspectos da minha vida. Porque depois de 3 mulheres, surge um homem, e com o passar dos anos, parece que já saiu uma responsabilidade maior sobre mim ali, né? Então isso, as próprias irmãs, a própria família, já esperava alguma atitude diferente por ter sido o primeiro homem. Qual era a profissão dos seus pais? Meu pai, ele foi empresário, né? Teve várias empresas na região. Minha mãe sempre foi doméstica, ela nunca trabalhou fora. Que tipo de religião que você recebeu dos seus pais? Nós éramos uma família muito religiosa. Meu pai, tanto quanto a minha mãe, eles tinham assim como uma responsabilidade enorme de levar-nos à igreja todas as semanas. Nós não poderíamos faltar à igreja no final de semana. Quer dizer, se nós não íamos à igreja no final de semana, nós recebíamos algum tipo de castigo, ou nós não poderíamos fazer algumas coisas que nós gostávamos. Né? Que igreja que era? Nós éramos católicos. Então o nível de envolvimento, de firmeza na igreja era total? Total. Nós éramos bastante participativos na igreja. E que tipo de educação que vocês receberam em casa, assim, com relação a valores morais? A minha mãe era muito firme, tanto quanto meu pai, na questão da formação moral dos seus filhos, né? Ela era muito dura, até na nossa compreensão, quando nós tínhamos, ou passávamos ali pela adolescência, pela infância. Meu pai exigia uma responsabilidade enorme de todos os nossos filhos. Então, minha família era uma família tradicional, católica, com valores muito bem firmados, valores morais, valores religiosos, valores cristãos, né? E dentro desse ambiente que nós fomos crescendo. Você disse da profissão do seu pai e a sua mãe? A minha mãe era doméstica.
Também com 9 filhos, né? 9 filhos. Não tinha outro tempo, né? A não ser dedicar para os filhos. Tá certo. Paulo, você, como pessoa, né, crescendo ali naquela família, indo à religião, qual o seu nível pessoal de envolvimento com a Igreja Católica? Veja, eu tinha um sonho desde pequeno. O nosso envolvimento com a igreja era tão grande que o meu alvo na vida era ser padre, né? É mesmo? E eu me preparei durante a minha adolescência e procurei alguns seminários para estudar, porque eu queria ser um padre. Eu tinha um primo que era padre, né? A minha família era líder da Igreja Católica na cidade. Então, eu tinha aquela vocação, eu queria dedicar-me, Você gostava daquele ambiente? do envolvimento com a igreja. Você passou por todos os rituais da Igreja Católica? Sim. Né? Fez a crisma? Fiz o batismo, fiz a crisma, né? Eu estava me preparando já para ser coroinha, né, da igreja. Né? Enfim, eu tinha um envolvimento com a igreja. O que aconteceu na sua família que foi assim uma revolução? Naquela fase ali da sua adolescência, a sua mãe de repente começou a se envolver com o estudo da Bíblia? Veja, a mãe sempre foi uma pessoa muito sincera, né, nos seus propósitos. E nós sempre buscávamos uma razão maior, né, do porquê, né? O porquê da vida, o que acontece, para onde que nós estamos indo, né? Por que nós estamos aqui? Enfim, nós tínhamos muitas perguntas que nós não conseguimos responder. Por que estamos passando por essa situação agora? Por que essa dificuldade se apresenta neste momento? E um determinado dia, alguém chegou na casa da minha mãe, ou na nossa casa, e se dispôs a estudar a Bíblia com a mãe. Como a mãe era muito curiosa nessa questão de religião, ela aceitou estudar a Bíblia. Mas o interessante é que na nossa casa nós não tínhamos uma Bíblia. Olha. Nós só tínhamos a história sagrada, né? E tínhamos muitos livros religiosos, mas a Bíblia mesmo nós não tínhamos. Então, só um pouquinho. Quer dizer que vocês eram muito religiosos, mas em casa vocês não liam a Bíblia, não oravam? Nós fazíamos o terço, nós íamos à igreja, nós acompanhávamos, né, as rezas, né, todas as cerimônias da igreja, nós estávamos presentes. Nós, uma vez no ano, nós fazíamos uma penitência que era ir a uma outra cidade, um outro município, tinha uma certa distância, e nós íamos a pé, muitas vezes descalços e tudo mais, né? Porque nós acreditávamos que para o perdão dos nossos pecados, nós tínhamos que fazer algum tipo de sacrifício, nós tínhamos que nos envolver com alguma coisa que o corpo sofresse, né? Como uma demonstração de que aquele pecado que nós cometemos, né, ele estava sendo pago por um ritual, por um ato de nossa parte. Interessante. Então, nós éramos, assim, pessoas extremamente envolvidos e comprometidos e acreditávamos em tudo aquilo. O que será? Será que um dia alguém bateu na sua porta e a sua mãe atendeu? Ou ela já conhecia essa pessoa que ofereceu estudar a Bíblia com ela? Não, essa pessoa era uma senhora muito cristã, que estava se colocando à disposição para estudar a Bíblia com algumas famílias na minha cidade. E ela bateu a porta da casa da mãe. E a mãe prontamente aceitou, né? Mas ela não tinha noção que isso... Não, a mãe não tinha noção do que era isto. E nem do que iria acontecer com aquilo, né? Ela simplesmente começou a estudar porque ela queria a resposta para algumas perguntas que a sua fé, né, ou a crença que ela tinha, já não conseguia mais responder. Né? Por que você tinha que participar disso tudo? Né? O que significava isso ali para ela? Né? De cara você, seus irmãos e seu pai já sabiam disso? Não. Eu lembro, eu tinha, na época, 16 para 17 anos. E eu trabalhava num escritório na cidade. E era uma tarde, estava fazendo muito frio. E naquela tarde, eu passei em casa para buscar um outro agasalho, porque naquele momento nós já estávamos morando no centro da cidade. E quando eu cheguei em casa, a mãe não esperava, eu abri a porta de pronto e encontrei ela, 2 das minhas irmãs, e uma outra pessoa estranha em volta de uma mesa estudando um livro, né? E eu fiquei extremamente decepcionado com a mãe, né? Eu peguei o meu agasalho e voltei para o trabalho, né? Não falei nada. Aí, à noite, quando terminou o expediente, eu fui para casa, obviamente, tomar o meu banho, trocar a roupa e ia para a escola, porque eu estudava à noite, né, naquela ocasião. E a minha mãe notou que eu estava totalmente diferente.
E ela disse, escuta, o que está vendo contigo? E aí eu fui bastante, eu diria assim, até com uma falta de educação com a mãe, né? E comecei a indagar o que ela estava fazendo, né? O que ela estava trazendo para dentro da nossa casa. E que ritual que ela estava fazendo dentro de casa. Eu, naquele momento, até achei que ela estava se envolvendo com espiritismo, coisa dessa natureza, né? E a mãe me chamou à parte e disse, olha, eu consigo compreender o que você está falando para mim, e até o seu pensamento. Como eu até imagino que o seu pai vai dizer para nós, né, quando ele souber que nós estamos estudando aqui. Mas não tem importância o que você pensa agora. O fato é que um dia você vai compreender o que nós estamos fazendo, né? Nossa, Paulo, mas foi um momento chocante para você. Foi, porque nós éramos muito religiosos. Nós éramos envolvidos com a nossa crença, né? Então, qualquer estudo, qualquer possibilidade de buscar uma outra coisa que não aquilo que nós acreditávamos e seguir a nossa fé, aquilo chocava a gente, né? Só algumas curiosidades. Você disse aí, né, que você logo assim ficou espantado com aquilo. Você poderia dizer que vocês tinham preconceito com outras religiões? Eu creio que sim, né? Quando você... O que vocês achavam dos crentes, por exemplo? Nós achávamos pessoas extremamente bitoladas, né? Pessoas que não estavam em sintonia com o mundo, né? E você citou também de você ter vindo do trabalho. Que história é essa, 16 anos? Uma perguntinha aqui antes. Qual era a condição financeira ali na sua casa? Veja, o meu pai, ele no passado tinha sido um homem muito bem sucedido nos seus negócios. E ele teve grandes empreendimentos ali na nossa região, juntamente com seus irmãos. Mas depois, lamentavelmente, alguma coisa começou a dar errado, deu uma outra coisa errada, né? E a situação financeira lá em casa, naqueles momentos, já não eram das melhores, né? Os negócios do pai já não estavam indo tão bem. Né? E você começou a trabalhar com quantos anos? Aí eu comecei com 11 anos de idade. Mas você começou a trabalhar aos 11 anos porque a família precisava do dinheiro ou porque você já queria se independer? Não. Com 11 anos eu comecei a trabalhar, eu diria que era mais até um hobby, né? Mas eu comecei com muita responsabilidade. Naquele momento não era a necessidade da família. Mas logo depois, no segundo emprego, então, aí eu mudei de emprego, acho que eu tinha já para 12, para 13 anos. Aí já a família estava passando por algumas necessidades. Necessidades não, obviamente um dinheiro a mais que entrava no orçamento da família já ajudaria, né? Aí depois eu já mudei para um terceiro com 14 anos, né? Aí já comecei a trabalhar em escritório de contabilidade. Então a minha vida foi de trabalho desde os 11 anos de idade. Paulo, a gente vai dar uma paradinha aqui na nossa conversa agora, daqui a pouquinho a gente continua. Como você pode perceber, fica a pergunta principal para o próximo bloco. Qual foi o ponto da virada na vida do Paulo Martini? E a partir dali, que obstáculos, que segredos da vida cristã foram revelados para ele? Isso a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável.
programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está honrando o nosso programa hoje é o Paulo Martini. E ele vinha contando no bloco anterior do seu grande envolvimento com a Igreja Católica. Mas um dia ele chegou em casa e encontrou a mãe e duas irmãs estudando a Bíblia. Paulo, naquele dia que você teve aquela conversa, né, desaprovando aquela atitude da sua mãe, e a partir dali, como aconteceu o seu envolvimento com o estudo da Bíblia? Bem, a mãe, naquela conversa, ela disse o seguinte: eu tenho uma responsabilidade com todos vocês, né, de levá-los à compreensão daquilo que eu estou entendendo hoje ser, ter essa nova compreensão das Sagradas Escrituras. Eu disse para a mãe que eu não queria, que se ela estava decidida a seguir esse outro caminho, que ela poderia seguir, mas eu não ia seguir. Ela disse: olha, eu tenho uma responsabilidade com você e isso você vai me obedecer, porque você é meu filho. Você vai assistir pelo menos um estudo que eu estou fazendo. Aí depois você decide se você quiser continuar ou não quiser continuar. Ai, que sabedoria né? dela! E isso ela fez com todos nós, os irmãos. Né? E aí, até porque nós estávamos dentro de um quarto, né, e ela não me deixou sair, sem eu me comprometer que eu ia fazer um estudo com ela. Ela era firme mesmo. Ela era muito firme, minha mãe era muito firme. E aí eu disse que eu iria, então, no sábado à noite. Né? Porque nessa ocasião, da conversa que eu tive com a minha mãe, eles já tinham se programado agora estudar a Bíblia à noite numa outra casa. Ah, tá. E aquele sábado à noite que eu havia combinado que eu iria com ela, eu saí para ir para o cinema, né? E ela disse: não, você não vai para o cinema. Eu disse: não, eu vou, né? E aí houve um embate e tal. E no final ela disse: tudo bem, você pode ir, desde então amanhã de manhã você vai estudar a Bíblia. Eu disse: tá bom, amanhã de manhã eu vou estudar a Bíblia. E na manhã seguinte, obviamente, era domingo, eu não quis levantar cedo. E ela foi lá e insistiu, e eu levantei e fui fazer o estudo bíblico. Foi o primeiro estudo que eu fiz e não parei mais, né? Nem eu e nem minhas irmãs. Todos nós continuamos a estudar a Bíblia e começou a operar uma... Mas, Paulo, não dá para acreditar. Não dá para acreditar, porque o que a gente vê é o seguinte: um adolescente totalmente convicto das suas crenças religiosas, de repente até contrariado de ter que estudar a Bíblia, uma coisa que ele não queria fazer. Sua mãe tinha uma chance, ela pediu um estudo da Bíblia. E você entrou naquele estudo da Bíblia talvez contrariado, desacreditado, falou: vou participar desse negócio aqui, vai entrar num ouvido e sair do outro. Imagina. Foi mais ou menos assim, porque domingo de manhã eu queria dormir mais, né? Ela nos acordou, né? Todos nossos irmãos. E ela obrigou-nos a fazermos o estudo. E eu creio que, obviamente, foi o Espírito Santo que tocou no nosso coração, né, e trabalhou conosco. E nós vimos naquele estudo lá tantas coisas e que durante toda a nossa vida nós não tínhamos percebido. Nós vimos tanta coerência nas palavras das Sagradas Escrituras que nós queríamos conhecer mais, queríamos saber mais sobre aquilo lá. Paulo, isso foi um milagre. Você não acha que foi? A conversão de uma pessoa, né, o entendimento das Sagradas Escrituras é um milagre, né? Porque naturalmente você não quer fazer aquilo. Então é uma operação do Espírito Santo na tua vida. Então quer dizer que você entrou como um preconceituoso para estudar a palavra de Deus, a Bíblia, e saiu de lá como um crente. Saí de lá como um crente. Quanto tempo demorou esse estudo, você se lembra? Eu creio que esse estudo, obviamente não vou lembrar, mas foi em torno de uma hora e meia, por aí. E você se lembra o conteúdo, o que vocês estudaram ali? Nesse primeiro estudo eu não consigo lembrar mais, não. Gente, que história surpreendente, né? Paulo, a partir dali, desse momento, até o seu batismo, quanto tempo? 3 meses. O batismo da minha mãe, dos meus irmãos e o meu. Pera Nós lá, nos mas batizamos juntos. o que você quer dizer com dos meus irmãos? Quantos irmãos? Nós, conforme já dissemos, nós somos em 9. Né? Só deixou de se batizar um, que era o menor, o Newton, porque ele tinha pouca idade. Né? Quer dizer que todos os irmãos aceitaram a fé adventista? Todos. Só o meu pai não aceitou, porque na ocasião a minha avó, mãe do meu pai, ela estava muito doente. Ela estava na cama e como a família era muito católica, o meu pai não queria dar essa tristeza para sua mãe, que estava enferma. E meu pai disse: olha, depois que ela se recuperar ou descansar, eu vou me unir a vocês. Mas acontece que ele não teve tempo, ele faleceu antes da mãe dele mesmo.
Paulo, eu fico assim, eu não quero fazer um papel aqui também de uma pessoa cética, descrente, mas é que é realmente muito interessante essa história, né? Agora, fala pra gente, você se converteu, vocês se batizaram ali em 9 pessoas, né, contando com a sua mãe, Certo. e vocês foram pra igreja, encheu a igreja. Na ocasião, em São Miguel do Oeste, cidade onde nós vivíamos, havia uma igreja de 11 membros que se reuniam na garagem, né, de uma família lá. Então nós não tínhamos igreja, né? E Vocês também não tínhamos abandonaram muitas, né? a igreja católica, a igreja matriz, a igreja principal, para ir se congregar num fundo Num de grupo, garagem. Numa garagem com 11 pessoas. Vocês Foi- entraram lá, dobrou o número de membros. Dobrou. Dobrou porque naquele dia houve o batismo de mais uma outra família, que eram com 4 ou 5 pessoas. Então, o que entrou na igreja naquele final de semana foi maior do que o número de pessoas que já congregavam. Tinha que entrar para a história, né, Já tinha esse que entrar batismo. Foi Paulo, mais de 100% de crescimento. depois que você se batizou, qual foi a grande provação pela qual você passou? Veja, por ocasião ali, quando nós tomamos a decisão de nos batizarmos, primeiro nós perdemos ali o nosso vínculo de amizade com as pessoas. Os nossos tios, né, eles foram contra radicalmente. Então, eles fizeram um comunicado para nós, dizendo que eles estariam desligando-nos da família. Olha, E que nós não deveríamos mais procurá-los em situação nenhuma e que eles também não viriam mais procurar-nos. Eu lembro, eu tinha nessa ocasião 16, 17 anos e eu tinha um relacionamento muito forte com os meus primos. Nós jogávamos bola todo final de semana juntos, nós saímos juntos, né? E ali naquela véspera do batismo, eu estava na casa de um deles, do meu tio, com os meus primos, e o meu tio disse que eu não deveria mais ir para a casa dele e nem me relacionar mais com os filhos dele, que eram os meus primos da mesma idade, que estava proibido esse tipo de relacionamento. E ele me mandou embora da casa dele, né? Então, uma coisa assim que marcou assim de uma forma muito negativa foi essa decisão e essa postura da minha família, que realmente não nos aceitou. Uhum. Você disse que seu pai teve aquele contexto, né, de não aceitar a fé logo de início e que ele acabou falecendo antes da sua avó. Em que época que seu pai faleceu? Meu pai faleceu 1 ano e 2 meses após o nosso batismo. Um teste para a fé também, né? Foi um teste para a fé. Paulo. Foi grande. Eu não estava em casa na ocasião, estava longe, estava numa viagem, né? E quando eu recebi o comunicado do falecimento dele, eu tive 4 dias de viagem, de retorno. Puxa. Eu cheguei em casa, encontrei uma situação... Você pode dizer que esse momento abalou a sua fé? Não, em momento nenhum. A partir do momento em que eu vi nas Sagradas Escrituras qual era o caminho e as respostas a todas as minhas indagações, os meus questionamentos, em momento nenhum eu tive qualquer dúvida, né? Qualquer incerteza da decisão que nós tivemos. Que bonito isso, que bonita essa história. Paulo, qual foi a importância da escola adventista para a sua fé? Veja, 2 meses após o meu batismo, nem 2 meses, foi 1 mês e meio após o nosso batismo, surgiu a possibilidade de eu estudar na escola adventista, num colégio em regime de internato. E eu abracei, né, esse desafio que era para mim. Uhum. Porque na ocasião eu trabalhava numa empresa e logo no dia do meu batismo, à tarde, numa entrevista que fizeram com a minha mãe ali, qual seria o maior sonho dela, a maior alegria, né? Ela disse, olha, eu gostaria que um dos meus filhos fosse um pastor, né? E eu já tinha um desejo de ser um religioso no passado. Uhum. Aí naquela ocasião eu disse, eu vou ser, né? Eu vou ser o pastor. E daí você foi E para o aí internato? eu fui para o internato com o pensamento de ser um pastor. Mas a empresa onde eu trabalhava, o meu patrão não queria de jeito nenhum que eu saísse. E ele fez várias propostas. Olha, você não deve ir, você está indo por um caminho que não é o correto. Eu pago a faculdade que for para você, aonde você quiser estudar, né? Mas não vai nesse caminho. E eu tomei a decisão, não, eu vou para a escola. E ali, nesse colégio, obviamente, solidificou aquilo que eu havia aprendido. Eu ainda tinha muito pouco conhecimento
das Sagradas Escrituras, tinha muito pouco conhecimento da fé, né? E Mas aquela ali foi experiência... solidificando, né? E foi me amadurecendo. Que beleza, Paulo. A gente tem aqui no nosso programa umas perguntinhas rápidas. Vida. Vida, né? Em Jesus, né? Beleza. Beleza. Olha, a criação de Deus. Sucesso. Relacionamento com Deus. Dinheiro. Pode ser bom, pode ser ruim. Perdão. Deve ser estendido a todas as pessoas. Educação. Olha, são os degraus que servem para elevar-nos a uma melhor comunhão com Deus e relacionamento com o próximo. Pecado. Transgressão das orientações de Deus. Futuro. Eternidade. Um privilégio. Ser cristão. Um medo. Estar distante de Deus. Um pedido. Olha, salvação. Uma grande verdade. Morte de Cristo Jesus e sua ressurreição. Uma grande mentira. Imortalidade da alma. Casamento. Relacionamento eterno. Morte. Descanso. Liberdade. Andar com Deus. Envelhecer. Adquirir experiência. Fracasso. Desistir dos sonhos. Justiça. Acho que Jesus, Um grande sonho. um grande sonho. Ver os familiares e amigos ao lado de Jesus. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Apocalipse 2, verso 10, última parte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que a gente deseja para você, Paulo. Que bênção que você é. Muito obrigado por tudo, pela sua presença aqui no nosso programa. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por ouvir essa história tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.